Olá, torcedores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, acabou de terminar o jogo entre Brasil e Croácia. Foi uma partida que eu estava muito preocupado, porque se o Brasil não jogasse minimamente bem, talvez significasse que não estivesse no mínimo bom para a Copa do Mundo. Mas acabou que saiu uma vitória 3-1, uma partida que ficará marcada como uma das primeiras e únicas em que o Brasil realmente jogou muito bem, na maior parte da partida de verdade. E bom, a escalação ela teve algumas modificações, porque a gente não pôde contar tanto com a Rafinha, que se lesionou, quanto com o Wesley, lateral da Roma, que também teve uma lesão. Mas, de boa notícia, tivemos o nosso zagueiro titular Marquinhos entrando, e também temos que comentar sobre o Endrick, que no finalzinho, no pouco tempo que ele ficou em campo, foi suficiente para mudar a atmosfera da partida mesmo, e esteve diretamente ligado aos dois últimos gols. Vamos lá, a escalação teve Bento no gol, que a gente não está muito acostumado, né? É um cara que está lá na Arábia e tudo, então eu acredito que você, porque eu mesmo, ninguém tem essa afinidade toda com a Liga Saudita, então não sabe como que ele tá lá, mas acabou que ele fez uma partida até que ok, não foi de todo mal não. Na zaga, a gente teve o Douglas Santos na lateral esquerda, que para muita gente é mais ou menos, mas hoje ele fez uma partida até que ok. Léo Pereira de novo como titular. Por que não foi o Bremer? Provavelmente porque o pé dele não é o esquerdo e o Léo Pereira estava na zaga pela esquerda. Marquinhos, que como comentei, estava no time titular. E na lateral direita, como a gente estava sem o Wesley, tivemos que improvisar o Ibanez, que é outro que está na Liga Saudita. Você provavelmente não deve acompanhar assim como eu. Ele estava improvisado, eu nunca vi ele jogando naquela posição, até porque todos os jogos que eu vi dele foi na seleção brasileira, mas tudo ok. Na volância tivemos Casemiro, que fez uma partida como base da seleção brasileira, recuperando a bola e ajudando na construção da partida. Danilo do Botafogo, que jogou muito, esteve presente na maioria das chances criadas no primeiro tempo. E de meio atacante tivemos Matheus Cunha do Manchester United, que fez uma boa partida e esteve diretamente ligado ao primeiro gol. Na ponta direita tivemos, se eu não me engano, o Luiz Henrique, que de novo fez uma baita partida comparado ao água para water, né? Que tivemos no primeiro jogo contra a França, de Rafinha e Vinícius Júnior. Pô, o Luiz Henrique jogou demais, se pá, merece até titularidade, de novo, comparando com o que eles jogaram no último jogo, tá? Rafinha não jogou nada e Vinícius Júnior menos ainda. Na verdade, ele ficou até o jogo todo, mas não foi suficiente para mostrar o que é o jogador de Real Madrid. E lá na frente, o nosso atacante titular foi o João Pedro do Chelsea, que teve algumas chances, mas que acabaram não entrando, infelizmente, mais por má sorte do que qualquer outra coisa. Bom, o jogo começa a dar aquela parada de início de partida e a galera fica tocando passes, mas quando foi chegando a parada dos 15 minutos, foi chegando essa parte do jogo, o Brasil começou a atacar mais, começou a realmente levar perigo e chegou um momento que a Croácia estava só tocando a bola, não chegava a finalizar diretamente. E o gol só foi sair mesmo aos 35 minutos depois de um contra-ataque muito bem feito. Matheus Cunha pega a bola depois da entrada da área do gol do Brasil, dá um passe para Vinícius Júnior e eu quero que você foque nesse lance. Porque a gente tem visto muito o Vinícius Júnior da seleção brasileira como um cara que não faz nada, nem fede nem cheira, e para muita gente é até pior que isso, é realmente ruim. Mas ele consegue levar 3 marcadores e um ele deixa no chão, ele passa lotado e com isso ele dá uma assistência para Danilo, que já tinha feito uma chance clara de gol antes, não clara 100%, mas que acabou levando muito perigo. E o Danilo abre o placar 1-0 Brasil. E foi basicamente dessa forma que terminou o primeiro tempo. Esse gol saiu aos 35 minutos. E aí estava muito bem a seleção brasileira, tá? Tem pouquíssimas críticas mesmo, poucas mesmo. Chega o segundo tempo, a Croácia tá levando perigo e tal, essas coisas. E quando todo mundo menos espera, porque o Brasil estava ainda com uma base legal, eles na hora da recomposição, fica tudo que nem uma quebra-cabeça, só que com as peças embaralhadas. Tem um cruzamento, e aí eu acho que tem uma falha do Danilo, que ele tinha entrado durante a partida. Isso a gente já está falando de acima dos 20 minutos, tá? Do primeiro tempo. Tem um cruzamento do jogador da Croácia, o atacante está entre os dois zagueiros da seleção brasileira, que se eu não me engano é Danilo e Léo Pereira, posso ter enganado, a dupla de zaga do Flamengo, um é reserva e o outro é titular.
E numa dessa, o Bento ele também fica pressionando, ele sai do gol para tentar impedir a finalização. O que acontece? Tem um desentendimento entre os zagueiros, o Danilo até reclama após ele tocar na bola meio que sem querer, mas apesar do gol ser contado como do jogador croata, meio que o último toque foi do Danilo mesmo, de efetividade do gol da Croácia. Nesse momento, estava todo mundo meio, cara, não é possível que a gente vai empatar esse jogo ou tomar um gol no finalzinho e perder. E de fato, isso não aconteceu. Um pouquinho depois, o Endrick, que tinha entrado junto com o Igor Thiago, o Ryan, fez uma baita jogada depois de um passe em que ele sofre um pênalti. Para muita gente é duvidoso, para mim também é, mas o juiz deu direto o ângulo dele. Provavelmente pareceu que o zagueiro croata se jogou no Endrick. Enfim, pênalti para o Brasil, e todo mundo estava naquela expectativa de que o Endrick ia bater, a torcida inteira estava gritando para o Endrick bater e tudo mais, porém que bate é o Igor Thiago, que bate com uma frieza absurda no canto, o goleiro do lado, bola do outro. Gol do Brasil, 2-1, e aqui a gente tem que destacar o Endrick, tá? Ele já tem, nos últimos jogos que ele jogou de fato com a seleção brasileira, não foi só convocado, mas de fato participou, ele mostrou que não sente o peso da camisa, isso é um fato. Ele jogou no Wembley, se eu não me engano, na partida contra a Inglaterra, fez o gol da vitória, 1-0. No jogo contra a Espanha, que naquela época era recém-campeã da Eurocopa, ou um pouquinho antes disso, mais ou menos por aí, fez uma baita partida e fez gol. E agora, mais uma vez, o Endrick provando porque ele é um cara decisivo. E um pouquinho depois desse lance, que foi mais ou menos aos 38 do primeiro tempo, eu posso estar enganado, a gente tem um Brasil tentando envolver a Croácia. Aí muita gente estava achando que o jogo ia acabar aí. Mas não. Tem mais um contra-ataque da seleção brasileira. Na verdade, não é um contra-ataque, é uma roubada de bola do Igor Thiago um pouco antes do meio-campo. O jogador da Croácia está com a bola, Igor Thiago dá o bote e ele consegue dar um baita passe pro Endrick. Baita passe entre aspas, né? Um passe normal. E o Endrick ali, ele tinha algumas opções que a gente vê muito jogador cometendo, né? Esses tipos de erro. De que é continuar com a bola e tomar o bote. Ou tocar pro cara que tá com a marcação mais pesada. Mas não, ele esperou o momento certo para tocar para Martinelli, que conduz a bola até chegar um momento que ele vê que a melhor opção, que a melhor oportunidade de chute. Chuta cruzado, 3-1 Brasil, isso já é nos acréscimos, o juiz tinha dado 6 minutos de acréscimo, se eu não me engano esse gol foi aos 48. Cara, foi uma baita partida do Brasil comparado ao que a gente já tá acostumado de uma partida contra a Colômbia, de uma partida contra a própria França. Não foi um jogo de ruim para ok. Foi uma boa partida da seleção brasileira. A gente tá já com um pé na Copa do Mundo, esse é um fato. E, cara, a gente vai ter que enfrentar Marrocos, que é uma baita seleção, a gente vai ter que enfrentar Haiti, e, se eu não me engano, a outra seleção é Escócia. Cara, eu acho que essa seleção consegue passar tranquilamente em primeiro nesse grupo se manter o futebol desse nível. A gente deu essa bobeada no gol da Croácia e é meio difícil falar, né, sobre uma seleção que não tem feito tão bons jogos, ao mesmo tempo que essa foi uma boa partida e a gente pode levar para a Copa, esse pode ser apenas uma exceção de muitas partidas ruins. Mas é isso, na minha opinião, o Brasil jogou muito bem, teve mais finalização que a Croácia, teve mais posse de bola. E a Croácia é 11ª no ranking da FIFA, que para muita gente não quer dizer muita coisa, porque o Brasil foi o primeiro no ranking da FIFA em 2022 e caímos para essa mesma Croácia. Mas foi muito mais uma questão atípica, né, daquela Copa do Mundo. Mas é isso, torcedor. Coloca nos comentários o que você achou dessa partida da seleção brasileira, quais modificações você recomendaria para o Ancelotti, que aí vai ser o seu primeiro gol. O seu segundo vai ser você deixando o like para você apoiar o canal, para que a gente continue fazendo mais e mais vídeos desse tipo. O seu terceiro, o seu hat-trick, vai ser você se inscrevendo no canal. O seu poker, coisa que pouquíssimo atacante bom faz na carreira. Você vai apertar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo. E o seu quinto vai ser a sua assistência para você conseguir tirar 10 na partida em definitivo, ser o melhor em campo, levar a bola do jogo e ser talvez até o melhor do mês por essa única partida. E é isso, pessoal. Até a próxima.